Se publicar um livro é um grande sonho para você, toma cuidado para não cometer equívocos que eu vou falar nesse vídeo que muitos escritores acabam cometendo na hora de publicar seus livros, seja de maneira independente ou seja na hora de enviar para uma editora. Bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e meu papel nesse vídeo é te ajudar a entender um pouquinho algumas questões que fazem total diferença na hora de você publicar o seu livro. Eu vou começar falando sobre alguns equívocos na hora de publicar o livro de forma independente e depois sobre algumas coisas que podem acabar acontecendo assim de errado na hora de você enviar um livro para uma editora, para tentar uma publicação por editora. Então já deixa um like e se inscreve nesse que é o maior canal de escrita do Brasil e vamos para a primeira, quando você vai publicar um livro de maneira independente, que é publicar o seu material sem revisão, sem passar por uma revisão de preferência nas mãos de um profissional. O que acontece? Muita gente acaba sucumbindo à pressa de publicar um livro e aí termina de escrever e já acha que ele está pronto para ser publicado, pronto para ir ao mundo, pronto para conquistar leitores. Mas uma publicação profissional, ela sempre passa por, geralmente, mais de uma etapa de revisão. Porque quando você escreve o seu texto, é muito difícil que não tenha nenhum errinho lá. E eu não tô dizendo que tem erros porque você não tem competência e tal, mas às vezes você, autor, você simplesmente não vê. Porque é muito texto ali, mesmo se você mesmo ler o seu texto de novo, que é o mínimo assim para se fazer, pode ser que passe alguma coisinha ali sem você perceber, alguma frase que esteja ambígua, sem o propósito de estar ambígua, porque às vezes você faz as coisas de propósito, mas às vezes você faz sem querer e simplesmente tá ali, né? E você deixou passar. Então, a melhor coisa a se fazer é contratar um revisor, contratar um preparador de texto, porque um olhar de outra pessoa geralmente vai captar coisas que o seu próprio olhar não conseguiu captar, principalmente de uma pessoa que é especializada nisso, né? Uma pessoa que está preparada para justamente enxergar esse tipo de coisa, enxergar problemas no texto. Por isso, antes de publicar o seu livro de maneira independente, seja no KDP, né, que é a plataforma de autopublicação da Amazon para publicar e-books, ou seja num formato físico, mandando para gráfica ou mandando para alguma plataforma que faz esse tipo de impressão, é muito importante passar o seu livro por um revisor. Um segundo equívoco que autores podem cometer antes de publicar o seu livro de forma independente é fazer capa e sinopse ruins. Quando eu digo ruins, eu quero dizer tanto assim, esteticamente mal elaboradas, principalmente no caso de capa, né? Então, às vezes, por exemplo, no KDP ou no Clube de Autores, nessas plataformas de autopublicação, geralmente elas têm ali uma ferramenta para você criar capa. Só que são ferramentas muito simplórias. Então as capas criadas ali, primeiro que elas vão ser padronizadas, então muita gente vai ter capas assim muito parecidas, e depois que elas não vão ser assim as melhores capas possíveis para o seu livro, porque não vai ter aquela personalização necessária e realmente é muito difícil você fazer algo esteticamente bom, bem feito, bonito, num editor padrãozão assim, né? Então o ideal é você criar sua capa num editor de imagens, né? Um programa feito para isso, como o Photoshop ou o Illustrator. E aí sim você vai ter mais possibilidade de personalizar aquilo, de criar algo esteticamente bom. Ou se você não sabe fazer capa, vale muito a pena você contratar um capista. Tem muita gente que é especializada nisso, ilustradores que são especializados em capa de livro e que vão ser capazes de fazer um projeto ali que, além de ser visualmente bonito, ele vai condizer, por exemplo, com o gênero do seu livro, com o título, com o conteúdo do seu livro. Porque isso é uma outra questão. A capa, idealmente, ela vai conversar ali com o livro, com o conteúdo do livro. E muitas vezes a capa, ela já vai dar uma ideia de qual é o gênero daquele livro, ou seja, já vai criar alguma expectativa para o que o leitor deve esperar daquele livro. Então, por exemplo, você já viu capa de romantasia, que é meio que um gênero assim que mistura romance, história de amor, dentro de um universo fantástico. As romantasias, elas têm capas que até de certa forma são bem parecidas. E claro, cada livro vai ter uma capa que vai ter elementos ali que conversam com o conteúdo daquele livro. Mas se você for reparar o estilo de fonte, o estilo de imagem que se usa, as cores talvez assim, enfim, muitos elementos visuais ali,
eles conversam não só com o conteúdo específico de cada livro, mas sim com o gênero em geral. Então, quando o leitor se depara com uma capa nesse estilo, ele vai pensar: bom, isso aqui parece ser uma romantasia. Então a capa ela é muito importante nesse sentido. Ela, ao mesmo tempo que vai atrair a atenção do leitor por ser uma das primeiras coisas que o leitor olha quando vê um livro, ela vai ao mesmo tempo ajudar a indicar para o leitor o que ele pode esperar daquele livro. E a outra questão é a sinopse, né? Quando você vai publicar um livro físico, geralmente você tem aquele texto da sinopse atrás do livro, né, na quarta capa, que é um texto falando, né, sobre o que é a história. Ou quando você vai publicar online um e-book, você vai ter ali na plataforma um espaço para botar essa sinopse, para botar esse texto, que ele tem que ser chamativo, porque muitos leitores levam esse texto em conta para decidir se vão ou não comprar aquele livro, se vão ou não ler aquele livro. Então tem que ser um texto chamativo e tem que ser um texto que ele vai dar alguma ideia do que é aquela história, do que é aquele livro. Um grande erro que escritores podem cometer é escrever uma sinopse que não vai dizer sobre o que é o livro. Que o leitor vai ler a sinopse e vai pensar: tá bom, mas eu ainda não entendi sobre o que é esse livro, eu ainda não entendi o que eu posso esperar. Então, capa e sinopse são dois elementos muito importantes na hora de você publicar o seu livro. Quando você vai publicar por editora, a editora ela acaba, né, fazendo essa parte. Mas se você vai publicar de maneira independente, ou você tem que ser bom nisso, ou você pode também contratar pessoas que vão fazer isso de uma forma profissional. E vale a pena, né, investir dinheiro na contratação de profissionais para fazer isso, porque são elementos muito importantes na hora do leitor decidir se vai ou não comprar um livro. Um terceiro ponto, assim, um terceiro erro na hora de publicar um livro é você não entender como funciona o mercado editorial. E isso vale tanto para publicação independente quanto para, se você quiser tentar mandar o seu livro para as editoras para ter uma publicação por editora. Então, por exemplo, uma coisa que eu falei até aqui foi gênero literário. O gênero literário, assim, nessa concepção, ele tem a ver muito com o conteúdo e os temas abordados pelo livro e tem muito a ver também com o público-alvo. Se você não entende muito bem sobre gêneros literários e como que esses gêneros eles formam nichos no mercado editorial, talvez você acabe, por exemplo, divulgando o seu livro para um público que não vai ter tanto interesse e você acaba não encontrando ali o público certo que vai realmente ter interesse em comprar o seu livro. E aí você pode acabar se frustrando por conta disso, achando talvez que o problema é em você como escritor, que você não escreve bem, e na verdade você só não encontrou o público certo, só não atingiu o público certo. Isso é só uma questão, existem muitas outras questões. Por exemplo, se você quer publicar o seu livro por editora, você às vezes vai chegar numa editora, porque ela é enorme, porque ela publica livros que você já leu e gostou, e você vai mandar o seu livro para ela, e você nunca vai ter uma resposta, e você vai ficar pensando: nossa, realmente eu escrevo muito mal, porque nem sequer eles se deram o trabalho de me responder. Mas às vezes você tá mandando aquilo para uma editora que ela não tem a ver com o seu livro, às vezes você tá enviando de uma forma que a editora não recebe. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Enfim, às vezes você se frustra achando que o problema tá na sua escrita, né, tá na sua competência enquanto escritor, e na verdade esse problema tá em um certo desconhecimento do mercado editorial. Quando você realmente entende como funciona o mercado editorial, como as editoras escolhem os livros, como o gênero influencia no posicionamento de um livro, como são feitas as capas, como é feito o marketing, enfim, quando você entende realmente tudo isso, você tem muito mais chance de ter sucesso na sua publicação, de atingir os seus objetivos com aquela publicação. E é por isso que eu quero falar sobre o curso Vida do Livro, que acabou de abrir novas turmas. Esse é um curso idealizado pelo Daniel Lameira, inclusive eu tenho um vídeo aqui com ele que eu vou botar aqui nos cards, de uma outra vez que abriu turma para esse curso. Então, nesse vídeo, né, eu fiz uma entrevista com ele sobre justamente o mercado editorial e ele falou um pouco de como que ele idealizou esse curso para justamente ajudar as pessoas a entenderem mais as engrenagens do mercado, como que as coisas funcionam nesse meio literário. Então esse é um curso que ele vai falar assim de todas as etapas do processo de um livro, desde a concepção do projeto daquele livro até as etapas de venda, de marketing. Então, além do Daniel, tem mais de 30 professores ali que são escritores, editores, agentes literários, tradutores, produtores editoriais, gerentes editoriais, livreiros, designer, criador de conteúdo literário. Tem assim gente de todas
todas as etapas mesmo do mercado. Tem aulas ao vivo, tem aulas gravadas, tem grupo exclusivo para os alunos, né? E ainda é um curso que ele oferece 200 bolsas de ação afirmativa para pessoas negras, indígenas ou em situação de vulnerabilidade. E além de tudo isso, você ainda pode adquirir esse curso com 10% de desconto com o cupom exclusivo aqui do canal, que é o cupom VDLVLANGE. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo direitinho, é só você copiar e colar na hora de fazer a compra para ganhar 10% de desconto. Então aqui na descrição tem o link para a página do curso e tem o cupom para você copiar direitinho. E agora, continuando aqui com o nosso vídeo, vamos falar um pouquinho sobre alguns equívocos que os escritores podem cometer na hora de enviar seus originais para as editoras. E o primeiro deles é mandar um material inacabado. Então, às vezes, você quer mandar assim, um e-mail para a editora: oi, tudo bom? Ó, eu tô escrevendo um livro aqui, por enquanto eu tenho só os 2 primeiros capítulos, ainda tô escrevendo o resto, mas queria que vocês avaliassem para ver se vocês querem publicar. As editoras, elas não avaliam material incompleto, elas avaliam o original inteiro, né? A história inteira, a narrativa inteira, o livro inteiro. Porque é isso que elas vão publicar, elas não vão publicar 2 capítulos, elas vão publicar tudo. E não importa que seus 2 capítulos estejam maravilhosos, porque como que a editora vai saber se todo o livro é maravilhoso? Então, se você mandar um material inacabado, é muito difícil você ter uma resposta positiva, né? O ideal mesmo é você terminar de escrever e aí sim você mandar para a editora aquilo já pronto, para que as editoras elas possam avaliar o conteúdo inteiro e não só 2 capítulos ou não só uma parte daquilo. O segundo ponto, que eu até comecei a mencionar um pouquinho antes aqui nesse vídeo, é você enviar o seu original de um jeito que a editora não recebe. Como assim? As editoras, elas podem receber originais de diferentes maneiras, aí depende de qual é a editora, de como que eles trabalham, né? Então, por exemplo, tem editora que ela vai abrir chamada para originais durante 2 meses no ano, por exemplo, e aí é só nesse período que ela vai receber originais. E às vezes ela vai querer procurar coisas específicas. Então, por exemplo, estamos abrindo chamada para romance. Aí se você tem um livro de contos, você já não vai mandar. Então, antes de enviar o seu original para uma editora, você tem que saber como que as editoras elas querem receber aqueles originais. Tem editora, por exemplo, que nem sequer recebe o original diretamente de autor. E aí, nesse caso, você precisa procurar uma agência literária e aí o agente é que vai mandar o seu original para a editora. Tem editora que funciona assim. E para você mandar o seu original para a agência literária, claro, você também tem que saber como que a agência recebe originais. Cada agência, ela vai ter uma forma de receber originais, assim como cada editora, ela vai ter uma forma de receber originais. Então, presta bastante atenção nisso. No site da editora, geralmente está escrito como que ela recebe originais. Nas redes sociais das editoras, quando elas abrem chamada de originais, elas publicam. Então, acompanhe as editoras direitinho para você saber. E o terceiro ponto é quando o autor manda um livro para uma editora que tem uma linha editorial diferente daquilo. Então, por exemplo, você tem um livro que é uma alta fantasia adolescente e você vai tentar mandar esse livro para uma editora que publica ficção literária adulta. A editora ela não vai querer publicar o seu livro. E não é porque o seu livro é ruim, mas é porque não está na linha editorial. Toda editora ela tem uma linha editorial. E assim, grupos editoriais maiores vão ter vários selos e cada um desses selos ele vai ter uma linha editorial específica também. Então, quando você estiver procurando editoras para o seu livro, você tem que procurar editoras que se enquadrem naquela linha editorial, que publiquem aquele gênero, que publiquem para aquele público-alvo, porque senão pode ser a melhor história do mundo, o melhor livro do mundo, mas a editora não vai publicar, porque ela não publica aquilo. Então, fica atento a isso, a linha editorial. E como que você vai saber qual é a linha editorial de cada editora? Você tem que conhecer os livros que a editora publica. Ou, às vezes, até no próprio site, na própria bio do Instagram da editora ou do selo editorial, tá escrito lá, publicamos YA, publicamos fantasia, publicamos ficção literária. Mas se você não tiver essa informação assim de cara, procura saber quais são os livros que aquela editora já publicou e procura entender que livros são esses, de que gênero eles são, se eles são adultos, se são YA, se são infantis, ou se é uma editora que publica livros técnicos e não publica ficção. Enfim, é uma certa pesquisa que a gente tem que fazer para saber qual editora realmente vai se encaixar
com o seu livro, ao invés de simplesmente pensar em todas as editoras que você já ouviu falar e mandar o seu livro para todas elas. Então esses são alguns equívocos que muitos escritores acabam cometendo, infelizmente, mas você que viu esse vídeo até o final não vai cometer. E lembrando que você pode ter mais conhecimento ainda sobre publicação, sobre todas as etapas de produção de um livro, sobre como funcionam as editoras, como funciona o marketing de um livro, através do curso Vida do Livro. Nesse link da descrição você consegue conhecer mais o que o curso vai abordar, quem são os professores, e também não esquece de ver aqui na descrição o cupom exclusivo para você ter 10% de desconto. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima!